Meus amigos, muitos de vocês têm acompanhado desde a manhã de hoje o desespero ali da classe política bolsonarista com a visita que a Polícia Federal fez na 24ª fase da Operação Lesa Pátria na casa do deputado federal pelo PL do Rio, o Carlos Jordi. Isso gerou incômodo ali em relação à base bolsonarista, que disse que é um absurdo, que não se poderia ir lá porque ele é um parlamentar e que o Arthur Lira precisa se movimentar. Aí você teve manifestação do Nicolas Ferreira, do Gustavo Gaia, do Eduardo Pazuello e de várias outras figuras do bolsonarismo. E o motivo para esse desespero todo é que eles sabem que a Polícia Federal está chegando no incauto deles e que muitos podem ser presos, e eu vou provar para vocês aqui a quantidade de materialidade que existe para poder apontar essas figuras como sendo envolvidas de alguma maneira, em tese, nos atos golpistas do 8 de janeiro e nas paralisações de rodovias depois do resultado do segundo turno das eleições de 2022. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês para colaborarem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui na tela para vocês. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Estamos na meta aí, inclusive, para poder bater, gente, 1000 membros aqui no canal. Estávamos ali com 493, caímos agora para 487. Então vamos ajudar a bater o clube de membros aí. Aqui embaixo tem um botãozinho titulado Seja Membro, onde você pode colaborar a partir de R$ 7,99 por mês, para que esse canal continue existindo de forma independente. Vocês devem ter acompanhado aí as notícias, né, relacionadas ao judiciário brasileiro hoje e ao bolsonarismo, né? Entre elas, a notícia aqui ligada ao Carlos Jordi, que gerou ali uma comoção na classe bolsonarista. Foi Nicolas Ferreira dizendo que é um absurdo o que aconteceu. Foi o próprio Gustavo Gaia também se manifestando, que era um absurdo. O Eduardo Pazuello, vários políticos ali ligados ao bolsonarismo, dizendo que é um absurdo essa ação da Polícia Federal, que o Arthur Lira precisa tomar uma atitude, que não se pode entrar na casa de um parlamentar assim, que é isso, que é aquilo. E eu preciso lembrar para os parlamentares que todos são iguais diante da lei. Inclusive, se existe uma investigação em curso, se existe a possibilidade de uma conduta criminosa ser apontada ali para um parlamentar, o papel da polícia é fazer a investigação e descobrir se existe ou não esta relação. Até onde a gente tem informação aqui, de acordo com o material publicado em alguns portais, entre eles, por exemplo, este material publicado aqui na coluna no blog do Valdo Cruz, assinado pelo Valdo Cruz, pela Daniela Lima, pelo Márcio Falcão, Matheus Rodrigues e Kevin Lima, ou seja, uma apuração feita amplamente aí, a PGR teria encontrado aqui troca de mensagens entre uma figura chamada Carlos Vitor e o Carlos Jordi, onde supostamente, isso aqui lá em dezembro de 2022, onde supostamente ele estaria pedindo direcionamento ao Carlos Jordi sobre a questão de se paralisar ou não o trânsito e as rodovias em alguns lugares. Esse indivíduo, inclusive, é apontado ali como alguém investigado, né, ou possível laço aí dele com o Carlos Jordi, e o Carlos Jordi tá desesperado, diz que é um absurdo, foi pra posse da Polícia Federal, dizer que não existe nada contra ele, aquele chororô todo que a gente sabe. E aí, prontamente o Nicolas Ferreira veio pra internet se manifestar, o Gustavo Gaia também, e muita gente ficou questionando por que eles vieram a público se manifestar, falar algo desse tipo em defesa ali do Carlos Jordi, por que eles não ficaram caladinhos? E a explicação é bem simples, meu amigo. Sabe aquele ditado que quando a água bate na nádega, a pessoa começa a sentir o problema? Aconteceu um evento lá no Senado Federal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Lá no Senado Federal, aconteceu este evento aqui há mais ou menos 1 ano e 3 meses atrás, e esses parlamentares todos aqui falaram por aproximadamente 11 horas. Nesse evento aqui, por exemplo, que foi convidado ou organizado no Congresso Nacional, para ser específico, no Senado, a convite ali de várias figuras ligadas ao bolsonarismo e que teve como comandante desse evento aí o senador Eduardo Girão, levou ali o estrategista da campanha do Javier Milei, o argentino que espalhou fake news sobre o processo eleitoral brasileiro, levou Oswaldo Eustáquio, levou o Bismarck também,
que ambos aí estão com problemas na justiça, levou várias outras pessoas, né? Tava lá presente também, por exemplo, o Alan dos Santos, não aquele que fugiu para os Estados Unidos, mas o que foi preso por tentar montar um explosivo junto com o George Washington lá no aeroporto de Brasília, além de outras figuras, como o próprio Daniel Silveira também, que acabaram sendo presos depois ali do fim da eleição de 2022 e no decorrer de algumas investigações, no cometimento de alguns crimes, como é o caso, por exemplo, do Alan dos Santos e do George Washington, por exemplo, no caso do aeroporto lá de Brasília. E aí muita gente tá falando, Carlito, por que o Gustavo Gaia se manifestou? Por que o Nicolas Ferreira se manifestou? E eu vou trazer para vocês a explicação, tá? É muito mais simples do que vocês imaginam. Eu vou mostrar para vocês aqui o que o Gustavo Gaia falou, eu vou mostrar para vocês aqui o que o Felipe Barros falou, eu vou mostrar para vocês o que o Sargento Farru falou e vou mostrar para vocês aqui também o que é que o Bismarck falou, né? O Bismarck lá do canal Hipócritas, o que é que ele falou sobre o processo eleitoral, sobre o presidente Lula e sobre o ministro Alexandre de Moraes. Só para vocês terem noção, por exemplo, no caso do Sargento Farru, ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de vagabundo. E o Felipe Barros questionou ali o processo eleitoral, que não tinha auditoria, que não tinha transparência, e disse que deveria se utilizar o artigo 142 para poder levar o Brasil para uma normalidade que estávamos vivendo, supostamente, um momento de exceção. Vou mostrar ponto a ponto aqui para vocês, vou me calar, que eu quero que vocês escutem agora ponto a ponto, e quero que vocês espalhem esse vídeo ao máximo, porque hoje os bolsonaristas estão em desespero, porque o Daniel Silveira caiu, há mais de um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, o Daniel Silveira caiu de vez. O próprio Carlos Jordi pode cair muito em breve. O Gustavo Gaia, que inclusive na época desse ato aqui, ó, nem deputado diplomado ele era ainda, porque esse ato aqui aconteceu, ó, no dia 30 de novembro de 2022. E eles estavam lá fazendo o quê, Carlito? Defendendo o golpe de Estado, atacando o presidente Lula. Inclusive, quando você vê aqui nas mensagens do lado aqui, né, do chat, da época. Vocês vão ver aqui várias mensagens, ó, pedindo ajuda das Forças Armadas, pedindo ajuda pedindo golpe de Estado, pedindo um monte de coisa aqui, artigo 142. Tudo isso aqui justamente por causa das falas desses parlamentares. Então vamos ver aqui algumas mentiras espalhadas ali pelo Gustavo Gaia, para que vocês entendam o desespero desses parlamentares bolsonaristas aí em relação à possibilidade da prisão do Carlos Jordi, que não tem preocupação em o coitadinho do Carlos Jordi estar sendo perseguido não, tá? Eles sabem que se o Jordi cair, eles podem ser presos também. Vamos ouvir juntos aqui. Que houve fraude nas eleições, tá? Não vou falar isso. Eu não teria essa audácia, senador, de falar uma coisa dessa. Eu venho aqui para falar que simplesmente não houve eleição. Houve uma nomeação para ocupar o cargo de presidência da República. Há uma diferença entre eleição e nomeação. O Supremo Tribunal, alguns membros da nossa Suprema Corte, nomearam, eu vou ler isso aqui, os ministros da Suprema Corte, com apoio da imprensa, pegaram uma... E detalhe, ele tá lendo isso aí porque alguém encaminhou para ele e eu tenho suspeita que provavelmente, ou possivelmente, né, teria sido ali o Ives Granda, tá? Ou aquele desembargador lá que o Bolsonaro divulgou até o vídeo dele com a fake news de que a eleição não foi justa, escolheram Lula. Olha o que o Gustavo Gaia tá falando e nessa época ele não era nem deputado federal diplomado ainda, tá? Maior corrupto, chefe do maior esquema de corrupção, com ligação com facções criminosas, ligado ao tráfico de drogas nacional e internacional, apoiador de ditaduras e financiador de ditaduras, também apoiado por ditaduras, ligado ao tráfico de drogas nacional e ditaduras, algumas das quais... Vocês estão ouvindo aí, né? Um deputado federal eleito, hoje já diplomado, dizendo que o presidente da República tem ligação com o tráfico de drogas nacional e internacional, além também de ter ligação com facções criminosas do Brasil. Palavras do Gustavo Gaia. Vão vendo. Ele financia apoiado por grupos terroristas como o Hamas, condenado em 3 instâncias, o descondenaram e o nomearam para a presidência da República. Isso aqui é um dos vídeos, né? Vamos pro próximo aqui para vocês verem como é que é grave o que foi dito aqui no dia 30 de novembro de 2022 e o porquê do desespero deles, tá? Só para vocês entenderem por que estão tudo desesperado aí. E aí nós vimos também a festa nos presídios, gente. A festa nos presídios. E a festa nas facções criminosas. Traficantes dando tiro para cima com o resultado dessa nomeação. Eu não vou usar o termo eleição mais, eu vou usar nomeação.
As pessoas que estão de frente aos quartéis, elas não estão ali pedindo ditadura, elas querem sobreviver o que vai vir por aí. Você quer sobreviver o que vem por aí? Você acha que do jeito que as coisas estão indo, nós sobreviveremos? Porque o que eu estou desenhando para vocês, o que está sendo desenhado para vocês é que em breve, senador, há algum tempo, quando o senhor quiser marcar mais um evento como esse, todos sairão daqui algemados. E a imprensa vai falar que é bom para a democracia. Estou terminando. Vai falar que é bom para a democracia. Algemados e daqui... Deixa eu só botar meu som de volta aqui para vocês ouvirem. Eu estava falando aqui que as ligações que ele estava fazendo ali, sem pé nem cabeça, que eu vou deixar aqui, inclusive, as imagens com a logo da TV Senado aparecendo, né? Porque eu não posso esconder ali o crédito da TV Senado, então as imagens são da TV Senado. E aqui vocês vão ouvir ele culminando a fala dele, insinuando que teve falcatrua nas eleições. Por isso eu quero dar parabéns e dizer para essas pessoas que elas têm a minha E parabenizando as pessoas que estão na porta dos quartéis, né? Para que eu não deixe também de falar sobre isso. admiração. Essa é melhor para os nossos filhos. Nossa maior missão enquanto adultos. A nossa briga aqui já não é mais democracia, não é mais nação, não é mais eleição. A nossa briga agora é que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos. E o mundo que está sendo desenhado, eu acabei de descrever para vocês. Por isso eu quero dar parabéns e dizer para essas pessoas que elas têm a minha admiração. Essas pessoas que estão há 30 dias nas portas dos quartéis. Palmas para essas pessoas. Detalhe aqui nessa imagem, tá? Aqui atrás, ó. Lá aqui atrás tá o George Washington, né? O que botou a bomba no aeroporto de Brasília. E aqui tá o Alan dos Santos, o que teria supostamente montado a bomba junto com ele. Aqui é o Daniel Silveira, deputado que foi preso depois também. Esse foi o nível desse evento aqui, ó. Aqui é o Oswaldo Eustáquio, né? Que depois foi preso, que tá foragido nesse momento, inclusive. Fábio Van Garten tá aqui também, ó. E todos que estão aqui, senhora Carla Zambelli, o Zé Trovão, todos aqui, sem exceção, todos fizeram algum tipo de alegação sobre o processo eleitoral brasileiro ser supostamente fraudado, ou não ter credibilidade, ou não trazer ali o resultado fiel do que o eleitor deposita ali nas urnas, tá? Esse é o evento que aconteceu no dia 30 de novembro de 2022, que pode punir todos esses indivíduos que estão por aí, ó. E esse é o desespero. E aí, quando você vem para cá, por exemplo, também, olha o que o deputado Felipe Barros fala aqui sobre o artigo 142 e o que deve ser feito ali também. Agimos dentro da Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal traz um remédio. A nossa Constituição Federal, senador Magno Malta, traz um remédio, Bia Kicis, para essas situações em que vivemos regimes de exceção. Esse remédio que a Constituição Federal traz é artigo 142. Que ao contrário do... E detalhe, olha o que tem escrito aqui, ó. Olha o chat. Eles inflamaram ou não inflamaram os apoiadores deles aqui? Estavam inflamando ou não estavam? Uniram a nata da nata do chorume político da extrema-direita no Brasil e da mídia digital do chorume da extrema-direita e levaram para esse evento aqui, ó. O que falam por aí não é uma intervenção militar. Ao contrário do que falam por aí, não é ditadura. O artigo 142 é a intervenção constitucional para combater o regime de exceção que nós estamos vivendo. E é necessário que o presidente Bolsonaro, com o apoio do povo brasileiro, invoque o artigo 142 para resguardar e para que nós voltemos ao Estado de Direito, em que a ampla defesa é respeitada, o contraditório é respeitado, a liberdade é respeitada. Ou alguém aqui acha que se nós estivéssemos sob o regime do artigo 142, nós teríamos menos liberdade do que é agora? Nós temos hoje, na ditadura da toga, menos liberdade do que se o presidente Bolsonaro invocasse pontualmente o artigo 142 para fazer valer o Estado de Direito. Obrigado, senhor presidente. E mais atrás aqui, tá? Ele já tinha citado, por exemplo, que seria possível invocar o artigo 142 dentro da Constituição. A solução das 4 linhas, vocês lembram qual que era?
que casa justamente com aquela minuta golpista encontrada na casa do Anderson Torres, casa com a minuta golpista encontrada em troca de mensagens do Mauro Cid e que conecta tudo que a gente está falando aqui com este evento. Este evento aí foi a festa do golpe. Foi a prévia do golpe que deu errado. E que a maioria dos parlamentares que aí estão deveriam ser enquadrados em crime de organização criminosa, atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, né, artigo 357, 359L, 359M, e serem caçados. Se eles não gostam da democracia, se eles não respeitam o Estado Democrático, saiam do Brasil, saiam da vida política, vão viver uma ditadura. E aí agora vamos ouvir o que o Sargento Farru fala aqui, que para mim é até mais grave em um determinado ponto do que os outros falaram, porque olha o que ele fala sobre alguns parlamentares e o ministro Alexandre de Moraes, que ele chama de vagabundo. Tá aqui, ó. Nós temos que lembrar que aqui dentro do Congresso Nacional tem deputados e senadores tão criminosos como Alexandre de Moraes. Omissos, vagabundos e desqualificados. E tem... Alexandre de Moraes, na boca aqui do Sargento Farru, é omisso, vagabundo e desqualificado. Vamos ouvir de novo aqui, tá? Que aqui dentro do Congresso Nacional tem deputados e senadores tão criminosos como Alexandre de Moraes. Omissos, vagabundos e desqualificados. E tem. Por isso que eu não gosto. E aí quando você vem pra cá, por exemplo, a outra fala dele sobre ser descondenado ou não ser descondenado, ele fala aqui que o Lula foi escolhido também, né, com interferência ali do STF, do TSE, e dá a entender aqui que o sistema eleitoral brasileiro não é auditável, tá? Não faz com que ele deixe de ser ladrão. Então você... Isso eu não vou dizer nem se votou ou não votou, porque nós não sabemos nem quem votou em quem votou, porque não é auditável. Mas você que votou, que foi lá e apertou o 13, tenha consciência que você votou num bandido, num ladrão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Pronto, não tem, segundo ele, como fazer a auditoria, né? E para finalizar aqui, lá por volta das 5 horas mais ou menos de sessão, aquele Bismarck, eu não me lembro o sobrenome dele agora, mas ele é do canal Hipócritas. E ele está, inclusive, nesse momento com problemas aí na justiça também. Né? Ele se evadiu do Brasil com o Oswaldo Eustáquio, depois ele foi capturado. E aí, olha o que ele diz aqui no final da fala dele. Ó. A mensagem... Milhões de pessoas, nós vamos deixar uma mensagem em nome de todas essas pessoas. A mensagem é: não vamos parar, não vamos retroceder. A tirania do judiciário do Brasil está com os dias contados e o ladrão não sobe a rampa. Detalhe, né? O Alan dos Santos filmando ele aqui, né? Que foi preso por armar um atentado terrorista contra o aeroporto de Brasília. O George Washington aqui também. E outras figuras que estavam aqui também, que de certo modo foram investigadas, tá? A própria Carla Zambelli aí, que tá meio complicada em algumas situações também. Então, é por isso que os parlamentares bolsonaristas ficaram tão preocupados com a ida da Polícia Federal do toque, toque, toque. É a Polícia Federal, olha eu parafraseando a Joyce Hasselman, né? Por isso que eles estão preocupados, porque eles sabem que o próximo toque, toque, toque pode ser na casa deles também. E quem sabe as ligações de celular do Carlos Jordi, os materiais foram coletados nos computadores, as delações feitas ali até o momento, inclusive a delação feita pelo próprio Mauro Cid, não jogue meio que uma água aí nesse chope dos bolsonaristas que acharam que ficariam impunes e não ficarão. Comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.